aqui é a professora Pamela e hoje a gente vai ter uma aula sobre vírus. Pessoal, a gente vai começar fazendo uma introdução sobre vírus de maneira mais abrangente, características gerais mesmo, e depois a gente vai falar de algumas particularidades de alguns vírus específicos, tá? Pessoal, começando aqui pela estrutura. Eu coloquei aqui para vocês um modelo de um vírus, lembrando que a gente vai ter aí no ambiente, nas parasitoses, a gente vai ter diversos tipos de vírus, falando da sua morfologia e também do material genético, das suas características de infecção, tá? Pessoal, a primeira coisa de tudo que a gente vai falar, do que é formado basicamente um vírus? O vírus ele é formado sempre por uma cápsula de proteína ou um capsídeo e um material genético que está representado aqui internamente ao capsídeo. O que é muito importante a gente entender logo do começo? O vírus, ele não é formado por célula, ele é acelular, não é formado por célula. E isso é muito importante de a gente entender logo no começo, por quê? Pessoal, os vírus são organismos, se é que a gente pode falar assim, em que não há consenso entre os pesquisadores se eles são seres vivos ou não. Por que isso acontece? Os pesquisadores que acreditam que os vírus são seres vivos se apoiam muito nos fatos de que, primeiro, o vírus tem material genético, então ele vai ter DNA ou RNA. Além disso, os vírus apresentam a capacidade de evolução, eles sofrem seleção natural e, portanto, eles também se adaptam, eles sofrem mutações, eles vão evoluindo com o tempo. Então, isso é um fator bem importante a ser considerado, sim. Porém, eles não seguem a premissa da teoria celular, que é que o todo ser vivo é formado por células. Então, eles ficam como uma exceção para quem acredita que eles são seres vivos. Então, é algo que ainda não existe consenso. A gente tem o hábito de falar, são organismos, são seres e tudo mais, mas tem que sempre lembrar que é um modo da gente falar, né? A gente tem que escolher uma maneira de falar desses seres. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que esses organismos, vou usar essa nomenclatura, são sim acelulares e a gente não pode considerar eles como verdade absoluta, como eles sendo seres vivos, tá? Bom, pessoal, tendo dito isso, vamos voltar aqui para a estrutura. São seres acelulares, eles não vão apresentar aquelas estruturas de célula. Então, não temos membrana plasmática, não temos citoplasma, não temos organelas, núcleo, nada daquilo que a gente viu lá na aula de célula. Já temos aulas de célula animal, vegetal, diferenças de células procarióticas e eucarióticas. Vou deixar aqui já para vocês, mas tem todos os vídeos aí disponíveis. E aí, o que a gente tem que pensar? Temos essa cápsula de proteína. Essa cápsula vai ser formada por subunidades, que são essas subunidades proteicas, chamadas capsômeros, para formar, então, o capsídeo, tá? E dentro, então, desse capsídeo, a gente tem material genético. Ah, professora, sempre vai ser somente essa estrutura? Não, nem sempre, tá? A gente vai ter casos em que esses vírus podem apresentar enzimas, outras estruturas um pouquinho mais complexas. Mas o básico que a gente precisa lembrar, que tem que ter certeza ali que vai guardar na cabeça, é essa estrutura básica. Bom, além disso, a gente tem que falar um pouquinho das características. Como eu falei para vocês, esses vírus eles não são formados por células, então eles não apresentam um metabolismo próprio. Eles não vão ter uma nutrição, não vão produzir energia, não vão fazer proteínas, não vão fazer aquelas atividades que a gente tem acontecendo em células. Então eles não têm um metabolismo próprio como os organismos portadores de células vão apresentar. Isso faz com que os vírus, quando eles estão fora de uma célula, sem contato com uma célula, eles sejam apenas essa cápsula proteica com material genético de uma maneira mais inativa. E eles resistem ali no ambiente, sim, porém, eles só vão ter a sua atividade quando eles entram em contato com células, porque afinal eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam parasitar células.
Que células? Depende de cada vírus, de cada afinidade. Então, nós temos vírus que vão afetar células do ser humano, por exemplo, algumas de um tecido, outras de outros tecidos. A gente tem vários exemplos aí de doenças virais que a gente pode observar como elas têm sintomas diferentes, afetando diferentes tecidos, diferentes órgãos. Então, isso vai depender muito. Mas existem também os vírus que infectam bactérias, por exemplo. Então, a grande maioria dos vírus vai ter essa característica de ser muito pequeno em comparação a uma célula. Geralmente eles são menores que a maioria das células, tá? Outra coisa muito importante da gente falar é que a gente costuma colocar nos livros, nos materiais didáticos, formas básicas de vírus para ter esse entendimento inicial. Porém, os vírus podem ter formas variadas. Aqui eu coloquei uma forma icosaédrica, que vai apresentar 20 faces na sua forma tridimensional. É claro que aqui é um modelo, né, que a gente colocou aqui na imagem, porém, existem outros formatos de vírus. A gente vai ter casos de vírus, por exemplo, que são os vírus complexos, que a gente chama, que eles vão ter estruturas geométricas nesse sentido mais icosaédrico, mas também podem ter estruturas de outros formatos no mesmo vírus. Temos também casos de vírus que são helicoidais, em que o seu capsídeo, a sua cápsula de proteína, ela vai ser helicoidal acompanhando o formato do seu material genético, tá? Então, vai ser bastante variado. O que mais que a gente precisa falar nessa parte introdutória? Esse material genético, ele vai ser DNA ou RNA, não os dois ao mesmo tempo, como acontece, por exemplo, com a gente, tá? Ah, professora, já existem descobertas recentes de vírus que apresentam os dois? Sim, existe. Porém, nos materiais didáticos bem atuais ainda de 2023, que é o ano desse vídeo, a gente vê que os exercícios de vestibulares que vem caindo ainda no vestibular, os materiais ainda vêm mantendo essa regra. Então, existe muito isso na biologia, tá, pessoal? Coisas são descobertas, mas elas demoram a ser efetivamente aplicadas ali nesse estudo básico de ensino médio, ensino fundamental. Então, a gente pode considerar aí para as questões que a gente for responder como tendo um material genético ou outro, e nunca os dois, nunca RNA e DNA na mesma situação. Falando a respeito do material genético, é importante a gente lembrar também que a gente sempre aprende que DNA é uma fita dupla e RNA é uma fita simples, certo? Porém, quando a gente fala de vírus, pessoal, isso pode ser alterado. Então, nos vírus podem existir moléculas de DNA fita simples e moléculas de RNA fita dupla, além dessas duas anteriores que eu havia falado, que já é aquele padrão que a gente estuda. Além disso, esse material genético ele pode aparecer de forma contínua, linear, como foi ilustrado aqui no slide, ou pode aparecer também de maneira circular, tá? Então, existe toda essa variação no material genético dos vírus. Agora, lembra que eu falei para vocês que existem vírus com complexidades variadas? Vamos falar um pouquinho agora do vírus HIV, tá? O vírus da imunodeficiência humana. Pessoal, esse vírus é bastante comentado em questões, é bastante estudado, até por conta também da sua importância. Então, foi um vírus que teve um grande impacto na nossa sociedade e ainda tem. Hoje nós temos alternativas aí para controlar a sua infecção e combater a sua transmissão. A gente estuda muito isso, né? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje da questão estrutural mesmo desse vírus. Então, se você observar aqui na ilustração, a gente observa um número a mais de estruturas, de enzimas, de partes para a gente estudar nesse vírus. Então, a gente vê que se mantém a estrutura de capsídeo, cápsula de proteína. Nós continuamos tendo material genético aqui, porém, a gente tem outras coisas para a gente comentar. Primeiro, vamos falar que existem vírus que são envelopados. Então, essa estrutura vermelha aqui em torno de todo o capsídeo é o que a gente chama de envelope. O vírus HIV apresenta essa estrutura, assim como outros vírus também, mas não é algo que aparece em todos os vírus. Aparece em alguns, em outros não, tá? Esse envelope, pessoal, ele vai ser um envelope constituído de lipídios e proteínas. E essas duas moléculas não são estranhas. Lembram onde elas aparecem?
elas aparecem lá na constituição da membrana plasmática. Então, essa estrutura viral, quando ela aparece na estrutura do vírus, ela vai ser proveniente lá da infecção na célula, ela vai ser proveniente da estrutura membranosa de uma célula. Então, o vírus acaba aproveitando esse material. Além disso, a gente tem algumas particularidades do vírus HIV especificamente. Aqui nós observamos que ele tem moléculas de RNA, duas para ser mais específico, tá? Então, essas moléculas de RNA vão ser o material genético, vão ser o genoma desse vírus, mas além disso a gente encontra algumas enzimas. Então, temos aqui a enzima transcriptase reversa, temos uma aqui, a enzima protease, também aparecendo duplamente, e a integrase, aqui representada de roxo. Pessoal, qual que é o papel de cada uma delas? Vamos falar na ordem. Quando o vírus infecta ali as suas células-alvo, que são principalmente os linfócitos T, células de defesa do nosso corpo, essa molécula de RNA vai ser responsável por transmitir o genoma do vírus. Só que a gente sabe que esse DNA, logo de início, ele não vai poder ser aproveitado diretamente pela célula. O que vai acontecer? A transcriptase reversa, ela vai fazer uma transcrição reversa. Então, ela vai pegar esse RNA e vai utilizar como molde para fabricar um DNA, ou seja, vai fazer aquele caminho inverso do que a gente costuma estudar ali no dogma central da biologia, em que a gente tem DNA sendo utilizado para fabricar RNA, que é utilizado para fabricar proteína. Aqui a gente tem um passo que vem antes e faz um caminho inverso. Então a gente tem RNA que vai ser convertido em moléculas de DNA. Após ter feito isso, esse DNA ele precisa ser integrado ao DNA da célula hospedeira. Para quê? Para que aquela célula hospedeira utilize o DNA viral, utilize as suas informações para fabricar o seu RNA, suas proteínas e fazer estruturas virais, porque afinal esse vírus adentra uma célula para que ele possa ser multiplicado. Então, assim que ele tem o seu DNA fabricado, as enzimas integrases vão ajudar a integrar o seu DNA naquele DNA da célula que ele está infectando, certo? Em seguida, pessoal, o que vai acontecer? Vários peptídeos vão ser formados para que em seguida sejam convertidos nas proteínas estruturais do vírus. E para isso a gente tem a enzima protease, que vai fazer o quê? Vai quebrar as proteínas nos locais certos, da maneira correta, para fazer os trechos apropriados para formar as proteínas. Então, para isso que a gente tem essas enzimas todas. Então, como eu falei, a estrutura viral básica é aquela, mas a gente pode ter complexidades variáveis aí em outros modelos virais. Antes da gente terminar esse vídeo e eu falar dos bacteriófagos, vírus complexos, eu queria lembrar você de seguir as minhas redes sociais, Biologia Compan, TikTok e Instagram, e lembrar de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário com dúvidas, sugestões, para eu trazer as novas aulas aqui para te ajudar nos estudos. Finalizando então com mais um exemplo de vírus para a gente conhecer um pouco mais essa diversidade, a gente tem o vírus bacteriófago ou o fago. Esse vírus bacteriófago, ele tem esse nome porque ele vai ser um vírus que infecta bactérias. Então nós temos vírus desse tipo que infectam apenas um tipo de bactéria, outros que infectam vários tipos de bactérias, mas sempre seguindo essa regra, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, mas das bactérias. Pessoal, a estrutura deles é um pouco diferente, eu particularmente acho muito legal. Então, eles têm essa região que a gente chama de cabeça, que é onde vai ficar o material genético, geralmente é DNA, esse material genético que está aqui representado, e logo em seguida há uma cauda, uma estrutura toda complexa, cheia de fibras aqui. Então ele tem esse aspecto, parece um robozinho, alguma coisa bem esquisita. E esse tipo de vírus, ele vai ter dois tipos de ciclos reprodutivos, que eu vou fazer vídeo para vocês, o ciclo lítico e lisogênico, mas o que é importante a gente entender? A partir dessa estrutura de cauda, ele vai inserir o seu material genético na célula. Então, ele tem todo um aparato, todo um mecanismo para inserir o seu material genético. E, mais uma vez, assim como qualquer vírus, o seu material genético vai servir ali como
instrução para fazer com que aquela célula que está sendo vítima da infecção, está sendo a hospedeira, trabalhe para o vírus, ou seja, fabrique RNA, fabrique proteínas e monte novos vírus dentro da sua célula para que ele possa então se reproduzir. E aí, conforme cada um desses vírus, o que ocorre também com outros tipos de vírus, né? Mas cada vez que esse vírus infecta uma célula, essa célula produz muitos outros vírus, e quando esses vírus são liberados, eles vão infectar novas células, e assim a gente tem esse ciclo de infecção viral, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória sobre vírus. Em breve terão mais aulas detalhando algumas características, ciclos desses vírus para a gente entender um pouquinho melhor. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de seguir e até a próxima!